Eu quero compartilhar hoje e nas próximas semanas nós vamos também falar um pouco sobre esse assunto. Eu quero, na verdade, dar continuidade à mensagem da semana passada. Foi ministrada aqui sobre a mesa, sobre estarmos compartilhando da mesa. Porém, eu quero ir um pouco além disso. E eu compartilhei já essa palavra com a minha equipe. Mas eu confesso a vocês que o Senhor tem falado muito ao meu espírito sobre esse assunto e eu quero compartilhar com a igreja hoje. João capítulo 13 relata algo que os outros evangelhos não relatam. O evangelho de João ele é um evangelho um pouco diferente dos demais, porque o evangelho de João ele detalha algumas coisas que os outros evangelhos não falam. No capítulo 11, você tem o momento da ressurreição de Lázaro. No capítulo 12, relata ali o momento em que Jesus entra na casa e uma mulher vem, quebra o vaso de alabastro e unge Jesus ali. Tem todo aquele momento. Mas no capítulo 13 já relata ali os últimos... Na verdade, esses capítulos todos falam dos últimos dias ali de Jesus, ali na semana da ressurreição, ali na semana da morte e ressurreição. Tanto que o capítulo 13 relata justamente isso. Versículo 1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Então imagine a cena ali, a ceia ali, o momento. Judas participando. Judas ali já até contaminado pelo diabo, o texto é muito claro em relação a isso. No versículo 3 continua dizendo: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha, diga, uma toalha. Isso, preste atenção nos elementos. Colocou uma toalha na cintura, em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, diga, bacia. E começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Pedro exagerado como sempre, né? Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, o exagerado: então, Senhor, apenas não os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou-se ao seu lugar e então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. E eu lhes dei o exemplo, para que façam como eu fiz. Digo-lhe verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e que também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são os que praticarem. Jesus, ele inicia o seu ministério anunciando a respeito do reino de Deus.
Jesus veio anunciar e estabelecer o reino de Deus. O tempo todo Jesus deixou isso muito claro. Sua primeira mensagem foi: eu estou anunciando o reino de Deus, arrependam-se, porque vos é chegado o reino de Deus. Jesus, ele pega um grupo de homens simples, iletrados, e causa uma revolução na história, na humanidade, com aquele grupo simples de homens que viviam debaixo da autoridade de Roma, que ali estavam sobre a autoridade do Império Romano. Aquele grupo de homens estabelece a igreja do Senhor e eles causam uma revolução que os próprios historiadores dizem que o cristianismo foi um dos responsáveis pela queda do Império Romano. E esses homens nunca pegaram numa espada ou numa arma de guerra. Simplesmente fizeram exatamente o que Jesus falou que era para fazer. Jesus fez uma revolução, mudou a história. Nunca usou uma espada também. Nunca usou um exército. Nunca entrou numa guerra. E, pela descrição dos evangelhos, os únicos objetos que Jesus usou foi uma bacia e uma toalha. Jesus nunca pegou numa arma, Jesus nunca pegou numa espada. Mas ele fez uma revolução que nenhum exército foi capaz de fazer e nenhum império conseguiu fazer. Os impérios passaram. Mas o reino de Deus e a igreja prevalece até hoje. Nenhum império na história durou 2000 anos. O Império Babilônico, o Medo-Persa, o grego, o romano, todos foram destruídos como a visão de Daniel. Mas aquilo que Jesus estabeleceu perdura até os dias de hoje. Atravessou guerras, crises, mas até hoje a igreja permanece. E sabe quais foram as armas que Jesus usou? Uma toalha e uma bacia. Não existe outro relato que Jesus está usando algum objeto para fazer alguma coisa. O único relato que Jesus faz alguma coisa com um objeto é uma toalha e uma bacia. E Jesus disse bem claro nesse texto: eu estou fazendo isso para que vocês sigam isso como exemplo. E se vocês fizerem isso, ele termina o texto dizendo: vocês serão muito felizes, muito bem-sucedidos. E se tem uma coisa que nós precisamos nos conscientizar, que nós precisamos cada dia mais como propósito de Deus na nossa vida. Às vezes você fica orando e fala: Deus, qual é o meu propósito? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Eu vou deixar claro para você hoje qual é. Que você se torne parecido com Jesus. Esse deve ser o nosso propósito central. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 17, João deixa claro isso. O texto diz dessa forma: o amor estará aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo, como somos, ele é. Eu gosto da revista atualizada ou revista corrigida, que ela coloca de uma forma muito interessante esse texto. Mas o texto da NVI também, na tradução da NVI, deixa claro que nós somos também neste mundo. Na NVI diz que como ele é, nós devemos ser também. Ou seja, o nosso chamado, o nosso propósito é nos tornarmos cada dia mais parecido com Jesus. Essa deve ser a nossa preocupação. Esse deve ser o nosso objetivo de Cristo. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu leio as Escrituras, eu leio para que nela eu possa ter refletido em mim aquilo que Jesus é.
Quando nós estamos aqui compartilhando a palavra, pregando a palavra a respeito de Jesus, é para que por meio dessa palavra o Senhor possa nos moldar a nos tornar cada dia mais parecido com Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o molde mestre. Olha o que diz ali no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Filipenses 2, do 5 ao 7. De sorte, perdão, é isso mesmo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A mesma. A orientação de Paulo a essa igreja é que a atitude de vocês seja a mesma. Quando eu digo que eu sou um cristão, eu só posso dizer que eu sou um cristão não é porque eu participo de uma igreja, não é porque eu frequento uma igreja, mas é porque eu sou parecido com Jesus. Esse é o princípio da palavra cristão. Foi por isso que os discípulos foram chamados de cristãos. Porque eles eram tão parecidos com Jesus. Eles faziam o que Jesus fazia, que aquelas pessoas que olharam, que viram o que Jesus fazia e viram neles, começaram a falar, vocês são pequenos cristos. Eu estou enxergando Cristo em vocês. E Paulo está dizendo, você deve ter a mesma atitude, parecido com Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que se devia apegar-se. Que ele abandona a sua glória, que ele abandona a sua divindade. Para quê? O texto continua. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Jesus deixou sua divindade, deixou sua glória para se tornar um servo. Tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, eu quero ser parecido com Jesus, eu tenho que ser parecido com o servo. Porque Jesus é o nosso modelo. Ontem, eu estava me preparando com essa mensagem. E aí o Senhor me trouxe entendimento, uma coisa muito interessante. Por que muitos não acessam o reino de Deus? Porque o reino de Deus é como se ele tivesse uma porta. E toda porta tem uma chave. Agora, não é toda chave que abre a porta. Existe uma chave certa. Essa chave ela tem um modelo certo, que encaixa certinho para acessar essa porta e abrir essa porta. Jesus é o modelo da chave. E eu preciso ser igualzinho a Jesus para acessar o reino de Deus. Não sei se você já teve a experiência de fazer uma cópia de uma chave. O instrumento que eles fazem cópia é muito interessante, porque de um lado eles colocam a chave original, ligada a uma haste, a chave que vai ser copiada. E aí eles ficam usando a chave modelo para fazer a cópia. E aí eles vão modelando a chave segundo o modelo que está ali, da original. Então o trabalhar de Deus na nossa vida é justamente isso, é nos modelar segundo o modelo de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E se tem uma coisa que Jesus foi modelo de servo. De servir. A palavra servo aqui no original, na verdade, é escravo. Mas quando na tradução joga como servo, mas se entendia que servo era o escravo. E quando Jesus entra ali agora, no capítulo 13 de João, e ele lava os pés dos discípulos, ele está dizendo justamente isso. Nós vamos causar uma revolução quando nós começarmos a ter uma atitude de servo. Começarmos a servir. E de todas as funções que precisam ser resgatadas, principalmente no nosso meio como igreja, eu acredito que nesses dias a que mais precisa ser resgatado é a de servo. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, fazemos parte da igreja, mas ainda não temos um coração e uma mentalidade de servo. Principalmente nos dias de hoje. Porque nós estamos inseridos em uma cultura que não tem nada a ver com isso. Nós precisamos entender que no reino de Deus é mais ou menos
como aqueles filmes que mostram universos alternativos. Né? Ou seja, nesses filmes que mostram o universo alternativo, é tudo que é certo aqui é errado lá. E tudo que é errado lá é certo aqui. No reino de Deus é igualzinho. Exemplo. No reino de Deus, se você quer subir, para subir tem que descer. No reino de Deus, para ganhar tem que perder. No reino de Deus, para ser o maior tem que se tornar o menor. No reino de Deus, dar é melhor que receber. Isso são valores e princípios que nesse mundo é tudo ao contrário. Mas o reino de Deus é assim. Se eu quero identificar quando algo é algo de Deus, que tem a ver com o reino de Deus, ou tem a ver com esse mundo, é só entender. O que o mundo valoriza, o reino desvaloriza. E o que o reino desvaloriza, o mundo valoriza. Você entende? Eu estava vendo uma explicação nesses dias sobre por que no céu as ruas são de ouro. E a gente normalmente acha que as ruas são de ouro porque é tão glorioso o céu que até as ruas são de ouro. Pelo contrário, é que na verdade no céu Deus é o centro de uma tal forma que o ouro é uma coisa tão barata, tão simples, que até a rua é de ouro. Quer dizer, não vale nada lá. Aquilo que para nós é muito valioso aqui, lá a rua é assim, eu piso em cima. Então no reino de Deus funciona assim. O mundo tem uma mentalidade, principalmente nos dias de hoje. E nós precisamos tirar a bacia e a toalha do armário e começar a agir como tal. E eu acredito que hoje, um dos maiores desafios da igreja contemporânea é combater a mentalidade atual. E a mentalidade atual tem a ver com uma mentalidade totalmente consumista, que é totalmente antibíblica. A mentalidade consumista é a mentalidade que eu preciso consumir, eu sou sempre um consumidor, eu sou sempre me posiciono na posição de consumidor. Então o que é um consumidor? Aquele que o tempo todo está exigindo ser bem atendido. Consumidor é muito bem paparicado. É assim, e muita gente com essa mentalidade está trazendo muito problema para a igreja, para a família, para o trabalho. Por quê? Porque ela entra nesses ambientes com atitude de consumidor. Por que as pessoas são melindrosas hoje? Porque elas têm uma mentalidade de consumidor, porque a maioria dos melindres eu não fui bem tratado, eu não fui respeitado, eu vou isso, que na verdade ela não foi porque ela queria ser bem tratada. Porque consumidor é o seguinte, é assim o tempo todo. Ele quer ser paparicado. Esses dias eu fui numa loja com a minha esposa, me ofereceram até espumante. Você quer espumante? Oh, meu Deus, o negócio tá bom aqui. Mas por quê? Porque eles tratam assim. Né? O consumidor, as empresas sabem que você tem que paparicar o consumidor, você tem que cuidar bem, tratar bem. E o consumidor gosta de carinho, de cafuné, gosta de paparico. Gosta de ser bem atendido. Gosta de ser servido o tempo todo. É assim que funciona. O problema é que quando a pessoa está estabelecida nessa mentalidade, aí ela entra no casamento. Por que muito casamento tem problema? Porque é o homem ou a mulher com mentalidade de consumidor. Ele só quer ser bem servido. Mas ele não faz nada para agregar. Ele não ajuda em nada. Ele não faz nada. Ele não realiza nada, ele apenas quer ser bem atendido. E quando isso não acontece, o que ele faz? Ele troca de casamento, ele troca de esposa, troca de marido, troca de família. Quando a pessoa vem com essa mentalidade para a igreja, é a mesma coisa. Qual é o critério que muitos escolhem igreja hoje? É o critério baseado em mentalidade de consumo. Eu estou escolhendo a igreja, eu quero escolher, eu estou vendo aqui, pastor, que a igreja é muito boa, tem ar, tem uma boa acústica, tem um estacionamento, tem uma estrutura aqui onde eu me sinto confortável, aqui ninguém me confronta, o meu pecado, eu posso manter o meu pecado, posso viver a minha vida promíscua, porque aqui ninguém me
me confronta. Então aqui essa igreja ela é boa por causa disso. O princípio de escolha de ministério de igreja é esse. Ou seja, é algo que eu sou bem atendido em todos os requisitos. O dia em que eu sou confrontado, o dia em que eu sou confrontado a fazer alguma coisa, confrontado em relação ao meu pecado, aqui não presta mais. Isso aqui não serve mais para mim. A mentalidade de consumidor. Ele quer ser bem atendido o tempo todo. Por quê? Porque todo consumidor é um mau crente. E eu vou falar o que é um mau crente, ou um crente ruim, vamos falar assim. Um crente ruim é um crente que não entendeu que ele é filho de Deus. Então ele fica o tempo todo em busca de aceitação e aprovação. Agora, qual que é a mentalidade cristã original, raiz? É a mentalidade de ser servo. É a mentalidade que eu estou aqui para servir. Deus me deu os dons, Deus me deu talentos, Deus me deu recursos, e eu estou aqui para servir, eu estou aqui para somar, eu estou aqui para ser bênção. Eu saio da posição de quem está sentado para a posição de quem lava o pé. Eu saio da posição de quem recebe para dar. Eu saio da posição de quem cobra para poder, em alguma medida, contribuir com alguma coisa. Uma coisa que eu tenho aprendido nos anos como igreja, é que os que mais reclamam são os que menos contribuem. Raramente os que mais estão envolvidos, e quando eu falo contribui, não é contribuição financeira, mas também ajuda. É fato. Os que mais contribuem com talentos, com recursos, com o seu tempo, estão envolvidos, são os que menos reclamam. Normalmente os que mais reclamam, os que mais criticam, são os que menos fazem. Os que menos estão envolvidos. Porque nós estamos nessa mentalidade. Muita gente está vendo assim. Mas a mentalidade do reino é servo. Jesus ele fez uma revolução porque aquele grupo entendeu que eles estavam ali para servir, para se doar. Se possível, até morrer, se for necessário, em prol do reino e de uma causa. Hoje tem crente que não quer sair de casa para vir num culto, porque ele já acha que é muito. O nosso chamado foi para servir. E Jesus disse, da mesma forma que eu estou fazendo, vocês devem fazer também. E é interessante que depois que eles veem Lázaro ressuscitar, aquele momento da mulher ali, lavando aos pés de Jesus, eles viram um cego ver, coxo andar, coisas sobrenaturais. Um dos últimos ensinamentos que Jesus dá, é um dos ensinamentos mais impactantes que aqueles homens poderiam receber. Foi Jesus no particular. No momento da ceia, Jesus do nada se levanta, pega uma toalha, pega uma bacia, e ajoelha e começa a lavar o pé daqueles camaradas. Isso não era normal. Você precisa entender o contexto histórico. Normalmente quem fazia isso era escravo. Eram os mais simples. É interessante que o texto deixa claro que Jesus tira a capa. E ele coloca ali a toalha. E ele se ajoelha. Jesus ele nos ensina algumas verdades fundamentais aqui. Primeiro, é a primeira vez que nós vemos na Bíblia Deus se ajoelhando diante do homem. Porque é impossível você lavar os pés de alguém sem ajoelhar-se. Isso mostra um aspecto da vida de Cristo que ele queria que fosse transferido para a vida dos seus discípulos. Que o verdadeiro cristianismo e o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem a característica da humildade. É alguém que não tem problema algum de se ajoelhar e lavar os pés de alguém.
é aquilo que Paulo exatamente fala em Filipenses. Ele está na sua divindade. Ele desce da sua divindade e se coloca na posição de servo. Eu li uma definição de humildade bíblica que eu gostei bastante. Ser humilde não significa fraqueza, mas sim comportar-nos com bondade e amabilidade, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. A mansidão foi um dos atributos mais abundantes na vida de Jesus. Ele próprio ensinou seus discípulos dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz que a arrogância, a presunção precede a ruína. E muitas vezes nós, por um entendimento errado do que é humildade, porque às vezes nós achamos, muita gente acha que humilde é aquela pessoa simples, né, que vive uma vida simples, e a gente até fala para ela: ai, tadinha, ela é tão humilde. Não. É possível ser pobre e arrogante. Então a humildade não tem a ver com a minha condição social. A humildade tem a ver com o meu coração. Se eu estou disposto a aprender, se eu estou disposto a ser corrigido, se eu estou disposto a reconhecer que eu também errei, isso é humildade. Quando Davi peca, o problema não foi o pecado de Davi. Ele pecou. Mas quando Natan vem e coloca o dedo na cara de Davi e confronta Davi, e Davi sendo rei, ele não se apega à sua posição de rei, ele não fica revoltado pelo confronto, ele apenas reconhece que há uma autoridade está falando com ele. Ele reconhece que ele errou. O que nos falta é esse tipo de humildade, porque muitas vezes não temos humildade nem para reconhecer que estamos no erro, no pecado. Eu vejo muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo, e às vezes elas vêm confessar pecado, mas não têm arrependimento, porque o arrependimento nasce de um coração humilde. Eu vejo pessoas que pecam e ficam se justificando, dizendo o porquê do seu pecado, culpando os outros por causa do seu pecado, mas não tem a humildade para reconhecer que está no pecado, que é um pecador, que é alguém necessitado, que errou, e que nós erramos. Nós somos passíveis de erros, de falhas, mas muitas vezes não queremos baixar, não queremos ajoelhar, não queremos lavar o pé de ninguém, porque nos achamos melhores do que alguém. Provérbios capítulo 15, versículo 33 diz: o temor do Senhor ensina sabedoria, e a humildade antecede a honra. Por isso que a Bíblia diz que para subir você tem que descer. Os humilhados serão exaltados. Mas muitas vezes nós achamos que o humilhado é no sentido de: estão falando de mim, estão me desqualificando, mas eu falo, os humilhados serão exaltados. Não, não é isso. Humilhado aqui é aquele que se humilha. Esse sim será exaltado, esse sim será honrado. É esse tipo de atitude que nós precisamos ver mais no nosso meio. Nós precisamos criar uma cultura desse coração. Eu tenho falado isso muito para minhas equipes e dito isso. Nós temos uma cultura de liberdade. A questão não é se nós vamos errar. A questão é quando errar, o que nós vamos fazer com isso? Nós precisamos ter humildade para buscar ajuda. Tem muito casal que não tem humildade para buscar ajuda, está sofrendo, está apanhando, está quase divorciando, já vive uma desgraça de casamento. Mas o problema não é o problema do casamento, é a falta de humildade para reconhecer que precisa de ajuda. Está cheio de gente orgulhosa demais. Tem marido que eu já ouvi, mulher vim falar às vezes para minha esposa, ou para outras irmãs:
Eu não posso nem procurar o pastor, porque o próprio marido fala, não, nosso problema fica aqui dentro e não vão precisar de ajuda de ninguém. Está sofrendo, vivendo uma vida de cão, um inferno dentro de casa. Mas não reconhece que precisa de ajuda. Está lá sofrendo. Humildade é quando eu tenho a capacidade de reconhecer as minhas fraquezas, as minhas limitações. Segunda coisa que eu aprendo com Jesus. Judas também estava lá. E mesmo assim, Jesus lavou os pés de Judas. Eu acho que esse ensino ele é poderoso, porque o que você faria? Sabendo que naquele grupo de pessoas em que você está investindo a sua vida, o seu tempo, no meio daquele grupo tem alguém que vai te trair declaradamente. Você continuaria lavando os pés dessas pessoas? Você entende o coração de Jesus? O que eu acho lindo nesse texto é que Jesus não muda o seu propósito por causa de pessoas. O problema de muita gente é que a vida dela é moldada por pessoas e não por propósito. Então, conforme as circunstâncias vão acontecendo, a vida dela vai indo. Isso é gente que não tem propósito. Jesus tinha um propósito, estava claro o propósito dele. É interessante que tem dois personagens nesse texto interessantes, Pedro e Judas. Pedro fica comovido. Nós vimos claro no texto. Não, peraí, Jesus, porque deve ser constrangedor. Lavar os pés de alguém é um momento constrangedor. Não sei você, mas não sei como me sentiria com alguém mexendo nos meus pés. Principalmente publicamente. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito reservada nesses aspectos. Então, tem coisas que eu não conseguiria expor. Agora, imagine que constrangedor foi a surpresa dos discípulos. Você consegue imaginar? Vamos pensar em figura de autoridade. Eu vou pensar aqui no pastor. Eu sou uma figura de autoridade, acredito eu, né? No meio desse grupo eu venho, vem cá, ô Igor, tira o sapato aí, eu venho, ajoelho no meio, todo mundo começa a lavar o pé do Igor. Deve ser constrangedor. Pedro fica, ô Jesus, não lava não, por que é isso? Não precisa. Onde já se viu? Pedro sendo Pedro, fala, por isso que a gente se identifica muito com Pedro, porque Pedro é aquele que pensa e fala, né? Todos pensaram, mas Pedro falou. E quando Jesus ainda dá a resposta para ele, Pedro vai além, porque é exagerado. Jesus fala, não, se eu não lavar você, rapaz, não vai dar certo. Ele falou, então lava tudo, tá? Tudo. Joga água. Não precisa, só o pé. Agora, interessante, Judas não fica constrangido. E o texto é claro no começo do texto. O diabo já tinha colocado no coração de Judas. Judas já tinha consciência do que iria fazer. Rapaz, não queria estar na pele de Judas. Jesus não muda. A sua natureza não muda em detrimento à natureza do outro. Mesmo Judas sendo Judas, Jesus não deixa de ser Jesus. Quantas pessoas deixam de ser ela por causa dos outros? Depois que eu fui traído, nunca mais a minha vida foi a mesma. Depois que me abandonaram, nunca mais eu fui a mesma pessoa.
Então, na verdade, você nunca foi quem diz que você é. Porque a minha natureza, a minha identidade, não é definida pelas pessoas. Jesus continuava servindo, mesmo sabendo quem era Judas. E muitas vezes nós vamos ter que continuar fazendo, mesmo sabendo quem são as pessoas. Por isso que Paulo aos Romanos fala, paga o mal com bem. Tem gente que fala assim, mas como eu vou pagar o mal com bem? Deixa eu te falar uma coisa, o genuíno cristão não tem problema para fazer isso. Sabe por quê? Porque só damos aquilo que temos. Eu não tenho problema algum de pagar o mal com bem. Sabe por quê? Porque dentro de mim só tem o bem. Eu não tenho outra moeda senão o bem. Eu não tenho outra resposta senão ser benevolente. Porque dentro de mim só há uma moeda, só há uma resposta, só há uma natureza. Independente da natureza do outro, eu continuo sendo aquilo que Deus me chamou para ser. Não me muda. E eu confesso aos irmãos, depois de 20 anos pastoreando igreja e lidando com gente, eu só tenho me mantido na posição porque eu tenho aprendido isso da parte do Senhor. Outra coisa que eu aprendo. Judas não se comove com a atitude de Jesus. Eu aprendo algo aqui que deve ser muito precioso para a minha vida. Você que dedica a sua vida a outros. Aprenda uma lição hoje. O fato de eu servir não é garantia de sucesso absoluto. Do meio dos 12, um traiu. Judas não muda, Judas não se constrange. E ele continua a fazer o que ele tinha que fazer. O texto adiante, se você ler na tua casa, o próprio Jesus fala no meio da ceia, ô Judas, a quem eu der o pão, esse que vai me trair. Ele dá, e fala, Judas, vai lá e faz o que você precisa fazer. Meu Deus, que eu quero ser parecido com Jesus, porque se fosse no lugar de Jesus, provavelmente a gente não ia dar pão, e já tinha expulsado ele da equipe, e já tinha mandado, e já tinha... Jesus fala assim, você vai fazer isso? Fica à vontade, faz. Você tem a liberdade para ser quem você é. Olha que coisa. Eu amo Jesus por causa disso. Mas Judas não muda. Isso me ensina que eu não vou ter sucesso absoluto com todos. E que, na verdade, a minha régua de sucesso é que está errado. Não são as pessoas. É a minha régua. Vou explicar melhor. Decepções vão acontecer. Frustrações fazem parte da nossa história. Investir a nossa vida em função dos outros, porque eu estou falando que nós estamos vivendo um período de muito egoísmo. Eu estava conversando passei no cardiologista essa semana, fazer minha visita de rotina. Chega uma certa idade, você começa a ter rotina e ir no médico, né? E conversando com o cardiologista, muito conhecido aqui da cidade, e ele conversando comigo, aí ele olhou todos os meus exames, olhou e falou, o que você faz? Falei, eu sou pastor. Falou, agora eu estou entendendo você, brincou comigo. Aí ele falou assim, falei, eu sou pastor há 20 anos, tal, e ele falou, eu sou 40, médico. E aí nós conversando, e ele, né, não sei se ele é cristão no sentido evangélico como nós somos.
Mas ele está me falando que a percepção dele, eu tenho conversado com as pessoas e eu quero entender a percepção das pessoas. E a percepção desse homem é que ele falou, parece que as pessoas se tornaram mais egoístas, mais preocupadas consigo mesmo e não se preocupam muito com os outros. Então, nós temos esse problema hoje. Como você pregar sobre ser servo para uma geração de egoístas? Porque ser servo é se doar. Não dá para ser servo de si mesmo. Você só pode ser servo para os outros. Você só serve se servir os outros. E aí você está numa geração de egoístas que estão só preocupados consigo mesmo, já é um desafio. Mas uma coisa interessante, as frustrações vêm, as dificuldades vêm, mas quando eu falo que o problema é a nossa régua e não são as pessoas, é que o que nos define não são nossos sucessos e fracassos. Porque pensa comigo, qual que é o erro de algumas pessoas? Eu não quero mais saber, eu não vou mais me envolver, eu não quero mais investir na minha vida, eu não quero mais fazer isso, porque fulano fez isso, ciclano fez isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, sempre será a minoria. Mas o problema é que a nossa régua é a régua do absoluto. Ou é tudo ou não é nada. Aí nós nos permitimos ser definidos pelos nossos sucessos ou fracassos. Mas eu quero dizer para você que o que nos define não são nossos sucessos ou fracassos, mas nosso comprometimento com o propósito de fazer a vontade de Deus. É isso que nos define. Eu começo com 12, termino com 11, não importa. O importante é que eu estou terminando aquilo que Deus me chamou para fazer. Você entende? O problema é a régua. A régua do sucesso hoje não é a régua do sucesso de Deus. Eu confesso a vocês que eu já passei daquela fase, que todo pastor tem, que é a fase da grandeza. É que achar que sucesso são números, ou números refletem sucesso. Me perguntaram esses dias, pastor, quantos membros tem a sua igreja? Eu respondi, todos. Cabeça, perna, mão. Todos os membros. Não, pastor, você não entendeu quantas pessoas tem na sua igreja? Eu falei, isso é outra coisa. Mas eu não estou preocupado com número de pessoas, eu estou preocupado em edificar o corpo de Cristo. Para mim é muito mais valioso ter uma igreja que seja um corpo completo do que um lugar que só junta pé ou só junta mão. Eu tenho 5.000 mãos que não servem para nada. Na outra eu tenho um corpo que faz tudo. Quantos estão entendendo? Como diz os coaches, pegou a visão? A nossa preocupação é edificar a igreja, é edificar o corpo. Eu quero ter mão, eu quero ter pé, eu quero ter fígado, eu quero ter dedinho, sobrancelha, orelha. Entendeu? Rim. Eu quero edificar a igreja. Isso é sucesso perante Deus. Não é o sucesso dos homens, não é o reconhecimento humano, mas é o reconhecimento do céu. Às vezes nós estamos tão preocupados com a aprovação do homem que esquecemos da aprovação do céu. Nós estamos tão preocupados com os aplausos do homem do que com os aplausos do céu. O que eu aprendo é que uma coisa que me deixa até intrigado, mas é uma realidade que eu não posso negar. É possível até participar da ceia do Senhor, mas eu ter um coração de traidor. Um coração errado. Isso me intriga. Porque o Paulo diz que o amor de Deus o constrangia. E Paulo não teve contato direto com Jesus. Mas Judas não se constrangeu com Jesus ali na cara dele.
Outra coisa que eu aprendo é que Jesus começou pelos pés. Jesus queria mostrar que ele era o servo. E ele falou, vocês me chamam de mestre, Senhor, eu sou isso tudo, mas eu estou dizendo uma coisa. Se eu que sou tudo isso que vocês dizem que sou, eu estou aqui para servir, eu quero que vocês façam o mesmo. Comece pelos pés. Comece servindo. O que eu aprendo com isso? Eu acho que essa lição ela é essencial. Ela é fundamental. Quando você serve, guarda o que eu estou te dizendo. Eu quero que você reflita. Você serve para quê? Porque quando você serve, você se torna essencial. É por isso que eu sirvo. Eu sempre uso esses exemplos porque eu acho que é onde funciona mais. Você precisa ser servo dentro da sua casa. Isso começa dentro da nossa casa. Tem maridos que não servem a sua casa. Eles pagam a conta, mas eles não servem. Tem mulheres que não servem as suas casas. Tem filhos que não servem as suas famílias. Porque quando eu sirvo, eu me torno essencial. Vou dar um exemplo. Eu começo a servir o Djavan e a Valéria. E eu me disponho a servir esse casal. Eu vou lá, ajudo eles. Eu sirvo o ministério deles. Eu ajudo eles nisso. Eu fico lá, dou suporte para a família. Eu estou servindo. Vai chegar uma hora que eu me torno tão essencial para eles, que se algum motivo eu falar, olha, eu não posso mais estar aqui, eu tenho que ir para outro lugar, eles vão falar assim, não vai não, porque a gente não consegue mais, ele precisa de você aqui. Quem vai fazer o que você faz? Ele se torna até dependente de mim. É chocante o que eu estou falando. Mas não serve assim. Ele serve de uma tal forma que ele se torna tão essencial que agora, mesmo que ele precise ir embora, não pode mais ir embora, porque ele serve. Tem maridos que entram no casamento, mas eles não servem para nada, eles só servem, é um peso morto dentro de casa. Ele acha que ele pagou a conta, tá bom. Entendeu? Você precisa ser essencial para a sua família. Essencial para os seus filhos, servir os seus filhos. Servir as pessoas ao redor. Ser canal de Deus para aquelas pessoas. Um dia desse, brincando em casa, eu tenho essa mentalidade, quem me conhece próximo, eu sou assim, principalmente dentro de casa, eu sirvo. Faço tudo que posso e mais um pouco. Eu estou ali para servir. A minha esposa, minhas filhas, a casa, a família. Esse é o meu desejo do meu coração. Eu quero servir a igreja. Quero servir as pessoas. Às vezes nos meus atendimentos, quem já passou por atendimento, quando chega em mim, fala, pastor, eu quero falar com você. A pergunta que eu faço é, no que eu posso servi-lo? No que eu posso ajudá-lo? Seja um servo na igreja. Seja um servo para a sociedade. Torne-se essencial. O ano passado, numa das reuniões da escola das minhas filhas, houve uma reclamação lá que tinha um bebedouro que não funcionava, não sei o que não estava funcionando. E como existe uma burocracia muito grande na escola pública, eu procurei a diretora e falei assim, eu posso ajudar de alguma maneira? Eu fui na escola, com a minha caixa de ferramentas, eu arrumei o bebedouro, eu arrumei não sei o que, eu mexi não sei o que, eu apertei outra coisa. Quando agora teve esse momento aqui daqueles problemas lá de violência na escola, que ficou aqueles dias todo mundo com medo, e bem no momento da crise,
Eu fui até a escola de uma das minhas filhas, procurei o diretor da escola. Falei, eu posso falar com ele? Eu sei que ele está correndo e tal. Eu entrei na sala do diretor e eu falei para o diretor. Ele é novo na escola, me apresentei, disse que eu sou pai. Eu moro no mesmo bairro da escola de uma das minhas filhas e eu falei para o diretor, eu estou aqui porque eu quero ajudá-lo. O que eu posso fazer? O que como pai, como parte, membro dessa comunidade, o que nós podemos fazer para ajudá-lo? Eu lembro que a atitude dele, ele estava meio tenso, claro, naqueles dias. Ele encostou assim, ele respirou fundo e falou assim, como eu queria que mais pais fizessem isso comigo. Eu desmontei o homem ali. Porque normalmente é muita cobrança. E ele falou, você sabe que hoje eu estou recebendo ligação de pais só me cobrando. E você foi o segundo que me perguntou se eu estava precisando de alguma coisa. Quando nós temos um coração de servo, nós queremos servir. Eu acho que a revolução que nós podemos causar é essa. É a igreja servir a sociedade. Nós precisamos ter uma mentalidade, uma estrutura de uma tal forma que a gente se torne essencial para a sociedade. E a gente precisa mostrar isso. É chegar no prefeito e não pedir alguma coisa para o prefeito, mas falar, prefeito, o que a gente pode servir essa comunidade, essa cidade? Na igreja. Pergunta para o seu líder, o que você pode servir na célula? Eu vejo muitas vezes nas nossas células, os nossos líderes sobrecarregados, porque às vezes eles também não têm quem os ajude, e a gente conversa com eles, mas a gente não ajuda, e tem às vezes essa dificuldade. Fala com ele, fala, o que eu posso servir? Pode ficar na porta recebendo as pessoas, porque é importante que tenha alguém na porta da célula, no começo da célula. Vou lá na porta, vou receber. Que eu posso arrumar a cadeira, eu posso vir um pouquinho mais cedo, 10 minutinhos antes para arrumar o ambiente da célula. Às vezes você está vendo a irmã lá do Kids com 25 crianças e não vem uma para falar assim, eu posso ajudar, eu posso, sei lá, distribuir o lanche no final. Eu quero servir, eu quero ser útil. Eu quero fazer a diferença, eu quero ser relevante. Servir nos torna relevante. Se nós quisermos causar essa revolução, nós precisamos ter esses dois instrumentos. E foi com isso que Jesus mudou tudo. Uma toalha e uma bacia. Porque é o instrumento de um servo. Às vezes nós queremos brigar por certas causas que nós teríamos muito mais sucesso se em vez de usarmos outras ferramentas, usássemos a toalha e a bacia. Mas isso me dá, para finalizar, e a banda pode subir, duas conclusões. Primeiro, isso precisa se tornar uma cultura no nosso meio. De servir, de estarmos aqui à disposição. Quantos irmãos podem servir aqui à igreja de alguma medida? E eu tenho falado isso insistentemente aqui. E outra coisa que eu concluo é que isso nos torna mais responsáveis, principalmente quem é líder. Porque tem muita gente que na posição de liderança acha que a posição de liderança é para ser servido. Então ele começa a achar que agora a posição dele é para as pessoas fazerem uma coisa para ele. Não! No reino de Deus é o seguinte, quanto maior você quer se tornar, mais servo você precisa ser. Você precisa se doar mais. Quanto mais influente na sua liderança, mais servo você precisa ser das pessoas. Nós precisamos voltar a essas bases do serviço. E a igreja precisa compreender isso como um todo. A reflexão hoje é o quanto você está sendo relevante de fato.
para sua casa. Imagine a revolução dentro das famílias. Se todo mundo dentro daquela casa tiver a disposição de servir uns aos outros e não de ser servido. Quantos casamentos melhorariam assim assustadoramente quando esses homens e mulheres entenderem que eles estão ali para servir ao seu casamento. O que aconteceria com a nossa igreja? Se todos estivessem dispostos a servir. E uma coisa que eu aprendo é que, sabe qual é a senha? Porque no céu vai ter uma senha. Na história do Alibaba era abracadabra, não era? Não, sei lá o que era. Não me lembro agora. Abre-te Sésamo, é verdade. Era uma senha, né? No céu vamos ter uma senha. E a senha é servo bom e fiel. Entra. Servo bom e fiel. Não é apóstolos bom e fiel. Pastor, engenheiro, político. Não. Isso não tem relevância nenhuma no céu. A relevância, de fato, a chave para entrar, a palavra, a senha será servo bom e fiel. Que eu e você possamos ser encontrados dessa forma. Isso é o que eu quero ouvir no dia do Senhor. Nego os aplausos, nego os likes. Não será o influencer com 1 milhão de seguidores fiel. Não. É apenas uma coisa. Você foi servo como Jesus? Porque o servo é identificado igual a Jesus. Então entra.